Eu me chamo Leci, sou funcionária do Costaneira, cozinheira. Eu vou ensinar como fazer um grelhadinho na chapa, com poucos ingredientes, pouca gordura. Aqui eu vou pegar o tempero, arisco, com adobo, alho e vou passar aqui. Agora eu passo na farinha. Não pode ficar molhado, tem que ficar bem sequinho. Pouco óleo, que ele fica douradinho. Ele custa um pouquinho para dourar, porque ele tem que ficar bem douradinho no lado, para depois virar o outro lado para não quebrar. Ó, por pouco ele não quebrou. Ele vai ficando douradinho assim. Aqui está o prato pronto. Esse é o peixinho grelhado. Eu vou colocar aqui. Aqui eu coloco o limãozinho ao gosto. Aqui o acompanhamento. A saladinha e o pirão. O pirão é feito com a bochecha do peixe, farinha de mandioca, extrato de tomate. Eu coloco a bochecha do peixe, o azeite, a cebola, frito todos os ingredientes junto. Depois eu coloco a água, o extrato de tomate e a farinha de mandioca. Aí depois sirvo no prato, coloco o cheiro verde por cima para enfeitar. Quem é o maior responsável pelos problemas relacionados aos rios, área urbana ou rural? Como cuidar adequadamente das nascentes? O novo Código Florestal e suas implicações. Sobre essas questões, conversamos com Dionei Minuzzi Delevati, professor da Universidade de Santa Cruz do Sul e engenheiro agrônomo. Além disso, ele já foi presidente por 3 mandatos do Comitê Pardo, órgão responsável pela gestão da bacia hidrográfica do Rio Pardo. Confira a entrevista. Falando sobre rios, quem hoje seria o maior responsável pela degradação dos rios? O interior ou a cidade? Eu sempre considero que dentro de uma bacia hidrográfica não existe o culpado, né? Quem habita uma bacia hidrográfica são todos, então todos são culpados. A gente pode dizer que existem alguns efeitos maiores de algumas ações devido ao tipo de empreendimento que tu tem. Por exemplo, a morfologia fluvial do Pardinho que está aqui perto, né? Ele apresenta hoje um rio assoreado, e isso tem consequências ou secas ou enchentes. E a principal causa desse fato é pela ocupação das margens do rio, né, pela falta de conservação de solo, ou seja, a gente poderia dizer que esse lado, a área rural teria um pouco mais de problema. Por outro lado, quando a gente analisa a questão de qualidade da água, ela está muito vinculada à questão do tratamento de esgoto e do lixo que é produzido nas cidades. E aí, quando uma água apresenta, por exemplo, lá na Praia dos Engazeiros, Rio Pardo, que é imprópria para banho, isso significa dizer que o esgoto que está sendo lançado no Pardinho e no Pardo, pelos centros urbanos, Santa Cruz, Vera Cruz, Candelária, próprio Rio Pardo, é que tem influência negativamente na qualidade da água. Então, digamos assim, a área rural tem problemas? Tem. A área urbana tem problemas? Também. Então, cada um tem que procurar corrigir os seus erros. E, professor, quais medidas podem ou devem ser tomadas no sentido de melhorar esses problemas ou até sanar esses problemas? Os grandes centros urbanos, como Santa Cruz, Vera Cruz, das primeiras coisas que deveriam ser trabalhado, né, e esperamos que agora, com a perspectiva de renovação dos contratos, é a questão do tratamento do esgotamento sanitário. Na bacia hidrográfica do Rio Pardo, apenas Santa Cruz do Sul, com índice baixíssimo aí de nem 10%, tem tratamento de esgoto. Os restos dos municípios não existem. Então esse é um dos primeiros passos importantes. Por outro lado, com relação à parte de assoreamento dos rios, a gente teria que ter um maior controle sobre a ocupação das margens dos rios, ou seja, a preservação das margens dos rios, numa tentativa de
talvez alguns anos ou décadas, a gente restituir um pouco do que era original nessa de morfologia fluvial. Ainda nesse sentido, professor, no que implica a implantação do novo Código Florestal, principalmente na questão das matas ciliares, que foi muito polêmico na época das discussões para aprovação. O que acontece a partir dessa implantação do novo Código? Mesma metragem que serve para a bacia hidrográfica do Rio Pardinho serve para a bacia amazônica. Então, já por aí a gente já vê que ele é um código de difícil consenso, né? Ele, na realidade, ele diminuiu um pouco o sistema de proteção dos rios, ele se adequou um pouco mais à realidade, mas digamos que ele está muito longe ainda daquilo que a gente gostaria que estivesse implantado dentro dos rios, né? Eu acho que é uma política pública que as leis ambientais do Brasil têm que ser melhoradas e aprimoradas, destacando para os biomas, para as que estão inseridas, e, por outro lado, elas têm que se adequando e sendo implantadas, né? A gente tem muitas leis, mas às vezes a implantação não ocorre da forma que deveria ocorrer, né? Professor, as nascentes dos rios, muitas vezes não são bem cuidadas ou não recebem a devida atenção que deveriam receber. Se a gente pegar o caso do Rio Pardo, a nascente que fica localizada em Barros Cassal, nós podemos observar que ela fica dentro de uma lavoura, em meio a uma lavoura, um banhado em meio a uma lavoura de milho, sujeita a todos os tratamentos químicos que uma lavoura de milho vai receber. O que fazer para tentar melhorar a situação das nascentes dos rios, em especial do Rio Pardo? Quando tu fala, por exemplo, sobre a questão da nascente do Pardo estar dentro de uma lavoura, aí eu replicaria a pergunta que tu fizeste antes. E cadê o nosso Código Florestal, né? Cadê a sua aplicação real? Então, infelizmente, eu acho que na prática a gente não está avançando de uma forma eficaz no controle da degradação dos rios. E seria interessante, né? E aí a gente fala para toda a bacia hidrográfica do Pardo, para todas as pessoas que necessitam. A gente está do lado do manancial de água de Santa Cruz do Sul, que se não fosse esse reservatório aqui, Santa Cruz do Sul já teria vários e vários anos de controle, por exemplo, de falta de água, né? E isso já indica que na nossa bacia nós já temos problemas com quantidade de água. Isso digamos, seria bom que os governos da nossa bacia tivessem uma perspectiva de investir nesses projetos de conservação de recursos hídricos e principalmente suas nascentes, né? Esta edição do Saudável fica por aqui. Até a próxima!